Bom dia. Tiago 1. Carta de Tiago, capítulo 1. A maioria das cartas, agora nós vemos carta de Paulo, a 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, ou Romanos, ou outro, Coríntios, são cartas de Paulo àquelas igrejas, aquele local. Agora, neste caso aqui, não é Tiago escrevendo para uma igreja, é a carta dele, ele escrevendo, não denominou aqui um local certo para onde ele enviou a carta. E nós vemos isso logo no início, no versículo 1, onde ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações no plural. Então ele falando isso, Tiago, que ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele não entra aqui dizendo, qualificando, falando presbítero tal, pastor tal, apóstolo tal, não. Servo. Tiago, servo. Por que Tiago, servo? Porque apesar de ter sido um âncora, uma coluna na igreja em Jerusalém, uma voz firme, de decisões, ele era um dos responsáveis pela igreja em Jerusalém, mas ele não era um apóstolo. Ele não foi chamado por Deus, ele não foi chamado por Jesus Cristo como apóstolo. Ele foi chamado, mas não como apóstolo. A maior parte da vida dele exerceu, depois de convertido, o ministério dele em Jerusalém, na igreja em Jerusalém. Muito bem, este Tiago, ele era meio-irmão de Jesus Cristo. Por que meio-irmão? Porque ele era filho de Maria e José. Nós sabemos de dois que se converteram, um foi ele, o outro Judas, também que tem um livro, uma carta dele, escrita, é o penúltimo livro da Bíblia, que é Judas, também que era meio-irmão de Jesus. E ambos, tanto Tiago como Judas, vieram se converter após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Já no Judas, não, mas no caso de Tiago, Jesus apareceu para ele. Na verdade, ele foi a penúltima pessoa que Jesus apareceu para ele de maneira individual, para aparecer para ele sozinho. O último que Jesus apareceu para ele sozinho foi Paulo. O penúltimo foi Tiago. Jesus apareceu para ele. Inclusive, Paulo fala sobre isso. Então, esse Tiago, que nós sabendo que era o meio-irmão de Jesus, que era filho de Maria e de José. Muito bem. Às vezes, quando eu fico vendo a Igreja Católica falar sobre o primogênito de Maria, não foi, ele foi o primogênito de Maria, mas não unigênito. Eles dão a entender também que foi um unigênito de Maria, mas não é. Tem Tiago, tem Judas, tem vários outros irmãos, José e vários outros irmãos. Ele teve um irmão também, Maria teve um filho também por nome de José, e vários outros, e mulheres, irmãs, A Bíblia fala sobre isso. Muito bem. Então é o Tiago que ele falando que ele é o quê? Ele é um servo de Deus e servo de Jesus Cristo. Olha para você ver, ele já chega assumindo quem que ele é. Eu sou um servo de Deus, servo de Jesus Cristo. E para quem que ele está escrevendo? As 12 tribos dispersas entre as nações. Quais são as 12 tribos dispersas? As 12 tribos nós sabemos que são numeradas da seguinte forma, atrás dos 12 filhos de Jacó. Então, a partir daí,
né, que veio ser todo o povo, inclusive, de Israel, dos hebreus. Então ele está mandando essa carta para todos, espalhada entre todas as nações, que estão dispersas ali em todas as nações. Então não é para uma pessoa, para um local, nada não. Ele está mandando a igreja ali para a carta para Corinto, para Roma, para Filipe, para Éfeso. Não. Está mandando para todos, para todas as nações, né? As 12 tribos que estão dispersas ali em todas as nações. Muito bem, versículo 2. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passar por diversas provações. Ele fala, olha, você considera motivo de alegria, júbilo é alegria, felicidade. Quando você está passando por diversas provações. Nós somos provados e tentados constantemente. A bem da verdade, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós seremos tentados, nós seremos provados. Isso não é que vem de Deus, não. É porque ainda nós estamos ainda neste mundo e enquanto nós estivermos aqui, nós temos uma luta ferrenha entre a carne e o espírito. Esta luta, quem tem é só cristão. Se você não é cristão, você não está nem aí, você não está preocupado. Você está preocupado em atender as suas vontades, os seus desejos. Então você vive no pecado mesmo, você não está buscando a salvação. Agora, quando você vive no Senhor, quando você quer o Senhor, você está querendo a promessa dele, você está querendo ter vida, você que está querendo ser salvo, ser salva, então você tem luta. Primeiro, a nossa carne deseja o que o Espírito condena. Por isso Paulo nos fala sobre isso, da luta entre a carne e o Espírito. E nós não podemos atender a vontade da carne. Pela vontade da carne, nós poderemos sair, beber a cervejinha, beber um whiskyzinho, poderemos ir para os bailes, nós poderemos fazer como o mundo faz, manter relações sexuais, solteiro, casado, de todas as maneiras. A carne deseja isso. Mas nós não podemos. Por que não? Porque nós temos compromisso com o Senhor Jesus, e Jesus condena esse tipo de coisa. Então nós temos que viver em espírito. Vem as tentações, vem as provações. Epa! Não. De repente pessoas agem com nós de uma maneira traiçoeira, uma maneira ingrata, ou até mesmo violenta, que nós temos vontade de revidar. A carne quer revidar. A não ter que retribuir ele de acordo com o que ele fez. Mas é errado, Jesus disse não. Então essa luta, essas tentações, essas provações, nós iremos passar por elas sempre enquanto nós estivermos aqui neste mundo. Não vai dizer, não, eu passei agora e agora acabou. Muitas das igrejas, das denominações, de pastores, pregadores, dão a entender que quando você se converte, quando você vem para o Senhor, é um mar de rosa. É tudo tranquilo. Mas a bem da verdade é o contrário. Quando nós viemos para o Evangelho, é aí que as lutas iniciam. Porque nós estamos nos declarando, a partir da nossa conversão, que nós somos inimigos do mundo. Esse mundo que está morto no diabo. Nós estamos declarando que nós somos contrários a ele. Então, todas as tentações, todas as provações vêm sobre nós. Acusações. Então, não adianta. As pessoas hoje, os chamamentos, né, de algumas igrejas, vem para Cristo, se converte, tudo vai mudar, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. É mentira. Não existe fundamento bíblico, não existe a promessa de Deus ou de Jesus para isso. Ao contrário, existe promessa de não ter lutas aqui, batalhas. Porque nós estamos nos declarando de Jesus Cristo. Ao nós nos declarar de Jesus Cristo, nós estamos dizendo que nós não temos nada com o mundo. Mas a nossa carne, a nossa origem é a terra, é o barro, é o pó. A carne que é tudo isso. Aí você fala, não, mas é o desejo do meu coração. Jesus deixou claro
que o nosso coração é enganoso, nós não podemos atender a vontade do coração, não. Temos que andar em espírito. Considerar motivo de júbilo, considerar motivo de alegria, né? Quando você estiver passando por essas provações, por tudo isso. O versículo 3 fala: porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Por que você resiste às tentações, às provações? Por quê? Porque você tem fé em Cristo. Você tem fé em Deus. E esta fé faz com que você tenha temor do Senhor. Faz com que você queira obedecer à vontade do Senhor, obedecer ao Evangelho de Jesus Cristo. Esta fé sabe que você agindo de acordo com a vontade do Senhor, você vai desfrutar de vida eterna. Você vai viver eternamente ao lado dele. Então, esta fé é que faz com você, com que nós sejamos obedientes a ele. Faz com que sejamos obedientes à palavra, ao Evangelho de Jesus. Esta fé. O que acontece então com esta fé que faz com que nós resistimos a essas tentações? A prova da nossa fé é que ela produz ainda mais perseverança. Porque quanto mais você pratica, quanto mais você tem fé em Cristo, mais você persevera. Persevera em viver esse Evangelho. Persevera em servir o Senhor. Persevera em viver a verdade. Perseverança. Todo mundo fala, na perseverança é a chave da vitória. É exatamente isso. Nós temos que perseverar em seguir Cristo. Independente das provações, independente das tentações. Devemos estar sempre perseverantes. E diz mais aqui no versículo 4. E a perseverança, ela deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. A perseverança deve ter ação, porque você perseverando no Evangelho que nós somos aperfeiçoados. É perseverando em atender o Evangelho, em fazer a vontade do Senhor, em estar combatendo esse bom combate, combatendo esse combate entre a carne e o espírito. É fazendo isto que nós sejamos, que nós seremos aperfeiçoados. Que não vai nos faltar virtude alguma, porque estaremos nos aproximando sempre mais do Senhor. Isso o que? Nós começamos que pela fé. Pela fé nós perseveramos. Pela fé descobrimos nós temos paciência. Por que nós temos paciência? Porque nós sabemos que hoje nós temos esse combate, e amanhã nós podemos ter outro, depois, mas nós vamos ter sempre esse combate e somos pacientes, o quê? Aguardando a volta do Senhor. Aguardando o dia que nós encontrarmos com Ele. Nós aguardamos pelo dia que nós entrarmos na sua salvação. Isso é paciência. Então, é o que produz, se nós formos falar não somente sobre esse tema, como outro, a fé produz tudo isso e muito mais. A fé produz obediência. A fé em Cristo. Versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Pastor, não estou conseguindo entender bem isso que o senhor está falando. Eu não estou conseguindo entender bem essa explicação sua. Eu não estou conseguindo entender bem aqui na Bíblia. Eu estou lendo, eu estou vendo, eu não consigo entender. Peça sabedoria a Deus. Antes de você ler a Bíblia, ore, peça sabedoria a Deus. Deus dá, não sabe quem nos dá sabedoria é o Senhor. É Ele que nos dá sabedoria. Tenhamos fé e o Senhor vai nos revelar. Ele nos revela pela sua palavra, Ele nos fala pela sua palavra. Pastor, mas é difícil, não, se você não tem fé. Não adianta você pedir sabedoria, você não vai receber. Mas se você tem fé em Cristo, tem fé no Senhor. Eu não estou conseguindo entender, Senhor, eu não estou conseguindo entender. Revele-se a mim, me dá esclarecimento para que eu venha conhecer a sua palavra e entender bem. Então você leia, medita a Bíblia, você vai ter a sabedoria, você vai ter o entendimento. E você não fica presa a ensinamentos dos falsos pastores, né?
desses falsos pregadores, esses pregadores de vários evangelhos, sendo que nenhum evangelho é o evangelho de Cristo. Pregadores de doutrinas heréticas. Você não fica preso a isso. Nós temos que estar preso a Cristo. Então, muito bem, como é que você fica preso a Cristo? É preso aqui no Evangelho. É o que o Evangelho fez. Ah, não, se você um pregador está falando alguma coisa, você tem que acompanhar aqui com a sua Bíblia, acompanhar aqui nas Escrituras. Ah, mas ele disse isso, você tem que entender. Mas não estou entendendo bem. Ô Senhor, dá-me entendimento. Ora e clama a ele dá sabedoria, ele vai te dar entendimento, ele vai se revelar a você. Ah, pastor, eu não entendo isso, Deus falando que eu tenho que me alegrar, né, quando eu estou passando por tentações, quando eu estou passando por provações, eu tenho que me alegrar. Vai ler, que eu acabei de explicar. Ah, não está entendendo? Ore a Deus, Deus vai dar entendimento. Você vai compreender, você vai saber, então, que aqui não é o paraíso, que aqui não é um lugar onde nós possamos estar desfrutando de alegria, de vitória, como várias denominações, pastores vão dizendo, não, só vitória, são mentirosos. Tá? Isso é um português claro, isso. O mínimo que eu posso dizer a respeito deles, eles são mentirosos, hipócritas. Porque em nenhum momento Jesus promete para nós vitórias aqui. Em nenhum momento Jesus promete que nós vamos reinar aqui. Não, a nossa vitória está no Senhor. A nossa vitória é a nossa vida, que está escondida no Senhor. Essa é a nossa vitória. Então esse negócio, não, é só vitória. Deus vai te dar isso, vai te dar carro, casa, conversa fiada. Tá? Então vamos buscar o Deus verdadeiro. Como é que você tem sabedoria para entender isso? Busca, pede ao Senhor que Ele dá sabedoria a todos. Ele aqui a todos concede liberalmente com grande alegria. Versículo 6. Todavia peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar agitada e levada pelo vento. Não imagina tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Então, quando você está orando, está pedindo ao Senhor para o Senhor dar sabedoria, dar entendimento, tenha fé, vai meditar na palavra de Deus, que o Senhor dá. Mas agora, se você não tem fé, você não vai receber. Ah, você tem dúvida, eu não sei se Ele vai me dar entendimento, eu acho que não, porque até hoje eu não tive. Ah, a linguagem da Bíblia é difícil. Ah, o Senhor não vai me dar nada. Você não vai receber. Porque você não tem fé. Você tem dúvida. Se você tem dúvida, você não tem condição de receber coisa alguma do Senhor. Ele fala, a palavra fala, pois quem crê com reserva, não com certa dúvida, é semelhante à onda do mar. É agitada pelo vento, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Agora, se você com fé, falou assim, eu sei que você vai me dar sabedoria e busca, você encontra. Quando eu tenho dúvida sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto na Bíblia, eu paro, eu não peço explicação a ninguém. Eu peço a Deus, se o Senhor me revela-se a mim, me dá sabedoria. Esses versículos aqui, essa parte aqui eu não entendi. Como que eu faço para mim compreender? Eu oro, eu clamo, e eu vou meditar com calma, porque eu sei que Ele vai me dar. Aí eu passo, leio, medito, daqui a pouco faço comparações e descubro o que Ele está dizendo. Tá? Inúmeras vezes eu já ouvi também pregações que eu vi que tem alguma coisa errada. O ensinamento, a interpretação dele eu achei que está errado. Eu buscar no Senhor também, olhar, não ter outra. Ô Senhor, dá-me sabedoria, dá-me revelação, Senhor. Que eu entendo o que quer dizer essa palavra. Eu vou meditando, eu vou lendo. Aí o Senhor me mostra, então, se abre, põe descortina diante de mim ali, o entendimento. Mas por quê? Porque quando eu oro, quando eu peço, eu tenho certeza, eu tenho fé, eu tenho certeza que Ele vai me entender, que Ele vai me dar sabedoria para entender. Por que eu tenho essa certeza? Porque está na palavra dEle, está no Evangelho dEle. E a palavra se cumpre, o Evangelho se cumpre. Sendo assim, é o que eu vou fazer. E geralmente, quando eu oro, quando eu peço sabedoria, Ele tem me dado sabedoria. Se não fosse agora, se você não tiver essa certeza, como a palavra diz, você é como a onda do mar. E não imagina tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, porque não vai receber nada. Você tem dúvida, você não tem fé, você não receberá nada, né?
Por quê? Porque é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Para nós a nos aproximarmos do Senhor, é necessário nós perseverarmos, é necessário termos fé. A palavra é bem clara. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 9. Muito bem, agora outro tema. Contudo, o irmão de condição humana, humilde, deve gloriar-se em sua dignidade. Eu sou pobre, sinto envergonhado. Ao contrário, glorie-se. Glória a Deus porque eu sou pobre. Glória a Deus por eu viver na situação que eu estou vivendo. Glória a Deus por eu não ter bens. Glória a Deus por ser humilde. Devemos agradecer a Deus. Glória a Deus. Pastor, mas é errado. Como que eu sou pobre, às vezes me faltam as coisas na minha casa. Eu não tenho uma roupa decente, não tenho um veículo para me andar, para me levar minha família para a igreja. Eu não tenho nada. Eu tenho que agradecer a Deus. Glória a Deus. Deus chama você nessas condições, você está nessas condições, você está bem, você está vivo. Pode ter certeza, tem projetos de Deus na sua vida. Agradeça, glorifique-se a Ele. Ele não prometeu riqueza para ninguém, não. Entenda isso. Agradeça o Senhor. E seja digno, seja honrado. Trata, cumpre. Pague o que você deve. Não dê cano, não dê prejuízo a ninguém. Seja um pobre, mas seja um pobre honrado. Versículo 10. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. É pequeno, não é nada. Tem um irmão aqui que é rico, não, ele é rico, ele tem de tudo. É um pobre coitado. Ele deve se orgulhar da pequenez dele, não é da grandiosidade, não é da pequenez. Porque ele também vai passar, ele vai ser destruído, ele vai embora. Geralmente o rico, ele ama a riqueza. Geralmente o rico, ele ama o Deus Mamon, ele não tem um coração sincero para com Deus. Geralmente o rico, ele é avarento, ele ama o dinheiro, e a avareza é idolatria. Quando você começa a amar idolatrar o dinheiro, você está traindo Cristo, você não ama Cristo. O versículo 11 fala, porque o sol se levanta com seu calor intenso e seca a planta. Cai então a sua flor, e toda a sua beleza e glória desvanecem. Da mesma forma, o rico definhará em meio a muitos compromissos. As pessoas vivem o tempo todo aí buscando, as igrejas, falsas igrejas. Não, Deus vai te enriquecer, vai te dar isso, vai te dar aquilo. Deus vai falar o contrário. Nós vemos que o rico vai se definhar, é como uma planta, uma flor. Ela vem, nasce, a flor está bonita, a planta está bonita, mas o sol vem, o tempo passa, essa flor vai murchar, essa planta vai murchar, ela vai morrer, vai acabar um tempo. Pastor, mas tem planta que leva 10, 15 anos e daí, mas ela vai mudar. Por quê? Porque não estão na presença do Senhor. Agora você está na presença do Senhor, glorie-se, agradeça e permaneça firme na presença dele. Versículo 12. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando nós estamos passando por provações, não importa. Pastor, eu estou passando por provação no casamento, eu estou passando por provação na saúde, eu estou passando por provação na vida financeira, eu estou passando por provação nos negócios, na família, não sei qual que é a provação. Glorifique a Deus. Mantenha-se firme, não desvie, não reclame, que não entenda uma coisa, toda reclamação é contra o Senhor.
toda reclamação contra Deus. Então não faça reclamação, ao contrário, agradeça. Você é um homem feliz, é felizardo, você perseverar agora nessa aprovação. Porque depois de você passar para ele, você vai ser aprovado, você vai ser aprovada por Deus. Porque você passou por uma luta, esta ou aquela, mas você não desviou. Então, quando eu vejo pessoas que se desviam, eu fico triste. Porque elas estão abrindo mão, não é de uma coisa qualquer, não é de um casamento, de um negócio, elas estão abrindo mão da vida. Elas não vão receber o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Que a promessa de Deus é a coroa da vida para os que o amam. Quem é os que amam? Os que obedecem, ele deixou bem claro. Os que obedecem, vivem segundo a sua palavra. Se você não obedece, você não vai receber. Provação, todos nós vamos passar. A Bíblia deixa claro que nós passamos provações, nós passamos tentações. Está vindo, então vamos permanecer firmes no Senhor. Não vamos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas ficarmos firmes, porque existe um prêmio para nós. Esse prêmio é a coroa da vida que foi prometido pelo Senhor. Essa é a promessa dele. Prometeu aqueles que amam. Quem ama é quem obedece. Versículo 13. Entretanto, ninguém, ao ser tentado, deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Ah, não, essa tentação é de Deus. Não. É Deus que está me tentando, é Deus que está fazendo com que eu tenha esse desejo errado. Não é Deus. Deus não dá essa... O porquê que você está sendo tentado é sua vontade da carne. O diabo, sim, que eu tenho explicado, ele lança pensamentos. Ah, não, você pode matar fulano, ele está agindo de maneira errada com você. Ele te roubou, ele te traiu, ele fez qualquer coisa, mate ele. Ou, ah não, mas aquele dinheiro ali tá fácil, se você fizer isso, aquilo, você põe esse dinheiro. Ou que tempo, olha, aquela mulher ali é bonita, é linda. Ah, mas não tem problema dela ser casada ou não, daí sim você vai sair com ela. Ou o homem, né? Não, aquele homem ele é bonito, ele é atraente, ele falou coisas bonitas, palavras amáveis, agradáveis no meu ouvido, vai. Não! Porque o diabo lança os pensamentos. Mas por que você cai? Porque você atende à vontade da carne, que nós lemos lá no início. É você atendendo à vontade da sua carne, os seus desejos. Aí você atende e você cai. Agora, se nós andarmos em espírito, nós não vamos ceder. Epa, eu sei que isso é coisa do diabo, tá repreendido em nome de Jesus. Dessa aí eu não vou entrar, não. Nessa cilada eu não vou cair. Nós temos que aprender a observar isso. Não vem dizer, não, é Deus que está me tentando, Deus colocou aqui para ver se eu vou cair. Não, Deus não é tentado pelo mal. E a ninguém ele tenta. Nós somos tentados de acordo com a nossa vontade, as concupiscências da carne, ou seja, as vontades desenfreadas da carne. O diabo lança o pensamento, você cede, cai. Agora, se você está no seu, se você tem fé, se você tem medo, tem temor do Senhor, se você pratica, se você é perseverante na palavra de Deus, você não vai cair. É a luta da carne contra o Espírito. Versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Nós somos tentados pelo nosso mau desejo. Né? Ah, é a carne gritando, é a carne agindo. Ah, não, fulano me traiu, fulano fez isso com o filho meu, com a filha minha. Eu tenho que fazer isso com ele. Eu tenho que fazer isso com ela. Ah, não, lá no meu emprego lá, fulano tá me perseguindo, fulana, eu tenho que dar uma resposta. É a nossa carne, o diabo só lança o pensamento, não adianta nós tentarmos falar que é Deus, não. Ah, não, porque eu sou um homem de Deus, eu sou mulher de Deus, aí eu estou passando por tentação, Deus que está me tentando, que é mentira. A ninguém ele tenta, ele é Deus, ele é santo. Mas nossa carne, eu disse inicialmente, a nossa origem é o pecado, a nossa origem é barro, é terra. Por isso, o tempo todo eu sempre falo, eu recomendo andar em espírito. Como é que você andar em espírito? Andar no evangelho, pensando no evangelho.
Ah, não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque é contrário ao evangelho. Surgiu uma vontade de você agir desta ou daquela maneira. Mas peraí, mas Deus, o evangelho diz que não, então eu não vou fazer. Ah, eu podia sair hoje, convites vêm. Ah, não sai, vai para ali, faz isso, faz aquilo. Pera, o evangelho diz que não, então eu não vou. Andar em espírito. Constantemente você está analisando tudo de acordo com o evangelho. Isso é andar em espírito. Ah, andar em espírito é porque eu tenho que estar com o Espírito Santo aqui andando o tempo todo. Não! Não existe isso. Anda em espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus é espírito. O evangelho, o verbo, a palavra é aqui. Versículo 15 diz assim: em seguida, esse desejo tendo concebido, eu vou voltar no 14, entender melhor. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, né, da sua carne, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Você ser tentado não é pecado. Ah, não, eu fui tentado, não deu vontade de fazer isso, mas eu sei que eu não posso. Não, você não pecou. Ah, mas deu vontade, você fez. Aí concebeu o pecado. Aí você é culpado. Por esse pecado você pode morrer, você pôr o inferno. Então, é nós lutar contra nós mesmos. Contra a nossa carne. É lutar contra os nossos desejos. Andai em espírito. E não satisfazeis a vontade da carne. Ok? Nós lemos hoje a carta de Tiago aqui, capítulo 1, até o versículo 15. Todas as dúvidas nós esclarecemos à luz da Bíblia. Por isso eu digo, em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.